Olá, você está no canal Histórias do Violão. O vídeo de hoje dá início à série Movimentos Musicais do Brasil. Quais são os ritmos e estilos genuinamente brasileiros? Quem vai contar essa história é Francisco Araújo. Dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos sintetizar um pouco a história da modinha brasileira até os dias do choro. Então nós vamos falar sobre o violão e os movimentos musicais. No Brasil, a história do violão está ligada aos movimentos musicais. E o primeiro movimento musical foi a serenata. E nas serenatas estavam contidas as canções de seresta. Essas canções de seresta eram as modinhas. A palavra modinha, só para atualizar o pessoal mais jovem, modinha significa canção. E as primeiras matrizes da música brasileira, que hoje conhecemos como MPB, nasceu dessas modinhas. Os movimentos musicais onde o violão está plenamente integrado. A serenata é o primeiro movimento musical. Imprescindível a presença do violão em uma serenata. E as serenatas, evidentemente, ocorreram a partir do século XVIII, século XVII e XVIII, no Brasil. Na Europa já existia o trovadorismo, já existia as serenatas. Em Portugal já existia, foi um costume que os portugueses trouxeram para o Brasil. As primeiras serenatas foram feitas com viola e não com violão. E as modinhas, elas vão se intensificar, elas vão mudar a sua temática, porque o Brasil começa a mudar também o seu cenário artístico. Nós vamos ter o aparecimento de cidades. Começa então a configurar-se a história da MPB, futura MPB. Então, as modinhas mais famosas, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, Luar do Sertão falava de uma paisagem rural. O Luar do Sertão é de 1912. Mas modinhas como Casa de Caboclo, Chuá Chuá, Deixa a Cidade Formosa Morena, essa música chama Chuá Chuá por causa do ruído das águas, né? Linda Pequena e Volte ao Sertão para ver as águas das fontes que cantam e se levanta do meio do chão. Muito bem, então a história do violão está ligada a esses movimentos musicais, as serenatas, as modinhas e, mais do que tudo, a poesia popular. O violão está com uma popularidade muito grande já no século XIX, agora estamos no século XIX. O violão está com uma popularidade muito intensa, tanto nos meios rurais como nos meios urbanos. A viola caipira, que nós chamamos de viola, ela vai para a música, vai se encaminhando cada vez mais para os meios rurais e o violão para os meios urbanos. Porque MPB surge com o aparecimento de cidades. E tudo isso está ligado a serenatas e a poesia popular. Por isso nós não podemos contar a história do violão no Brasil, nos seus primórdios, sem falar da poesia popular e das canções desse movimento musical que é a seresta e, posteriormente, o choro. Então, veja, no século XIX nós temos compositores de modinhas fantásticos. O primeiro deles, nascido em 1863, Catulo da Paixão Cearense. Este foi o ápice da modinha. Catulo é o ápice de tudo isso. E, além do mais, ela é teatrólogo. Eu acho o maior compositor de modinhas. O compositor que levou a modinha ao seu apogeu. Não, Catulo foi a pessoa que realmente sistematizou a modinha, tanto do sertão como na cidade. Então, Catulo da Paixão Cearense tinha uma paixão muito grande pelo violão. Essa paixão que ele tinha pelo violão, evidentemente, nós temos outra grande compositora, dessa vez, para nossa alegria, uma mulher, que realmente é fantástica. Depois de Clara Schumann, que foi esposa daquele grande compositor alemão Schumann, Robert Schumann, Chiquinha Gonzaga é a mulher mais notável, é a primeira maestrina brasileira. O grande legado dela foi trazer a música das ruas para
os salões, porque ela tocava piano. Mas ela tinha também uma paixão muito grande pelo violão. Ela é a fundadora das orquestras de violões, que no século XX agora nós fazemos muito, orquestra de violões. 10, 8, 9, 10 violões. Chiquinha Gonzaga chegou a fazer uma apresentação no Rio de Janeiro com 100 violões num teatro do Rio de Janeiro. Bom, e o cenário, nessa época, é o Rio de Janeiro. Então, Chiquinha Gonzaga, Catulo da Paixão Cearense. Realmente, Chiquinha Gonzaga vai musicar muitas peças de teatro, vai fazer aproximadamente 60 peças teatrais. Bom, e uma modinha dela ficou famosa, virou até série de novela da Globo, Chiquinha Gonzaga, pelo seu esplendor, pela sua personalidade e pela sua representatividade musical. Uma das modinhas mais conhecidas dela é essa aqui. Branca. É um espetáculo. Os versos dessa música, vale a pena nós falarmos pelo menos uns 2 versos. Olha só que beleza de verso. Ó lua branca de fulgores e encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar esta paixão que anda comigo. E quantas vezes lá no céu me aparecias, a brilhar em noite calma e constelada, a tua luz, então me surpreendias ajoelhado junto aos pés da minha amada. Olha, o romantismo era realmente, foi em pleno romantismo. E a modinha vai se proliferar e vai entrar no século XX adentro. Ela vai, grandes modinhas, você vai pegar, por exemplo, Cândido das Neves, que depois de Catulo da Paixão Cearense foi um dos maiores compositores. Você vai pegar A Noite Cheia de Estrela. Noite cheia de estrelas, noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, sobre uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Cândido das Neves, que foi, depois de Catulo da Paixão Cearense, outro grande precursor da modinha. Não com a mesma autenticidade dos batuques dos negros. Ele passa vamos dizer assim, a ser música mais feita por brancos. Mas ele continua sendo uma das matrizes da música brasileira, porque genericamente a palavra lundu é genericamente os batuques dos negros. Os brancos frequentavam essas rodas de batuques, mas o lundu passa a se branquear, vamos dizer assim. Ele passa a ser uma música que brancos começam a fazer. Não tem a mesma autenticidade, porque a música brasileira, quer queiram, quer não,
é música negra. As serenatas vão continuar acontecendo nas ruas, o canto dos artistas de rua, e a presença do violão está cada vez mais maciça. Ela é fundamental. Muito bem. E ela vai continuar nas ruas, ela em concomitância, concomitantemente ou simultaneamente, como queiram, o movimento instrumental do choro surge também no século XIX. Ora, violão sem choro e sem seresta não existe, né, minha gente? Violão sem choro e sem seresta, sem a presença do violão, esses dois movimentos não existiriam. Esses artistas de rua, eles continuam cantando na rua porque era um ponto de encontro. Nós vamos ver futuramente que nos anos do rádio, mesmo nos anos do rádio, até cantores, até a década de 30, ainda se fazia serenatas. Já não nas cidades, mas no subúrbio das cidades. Por exemplo, a percussão. O lundu tinha muita percussão. O machixe adota essa percussão do lundu. A instrumentação do lundu ainda era a base da viola. Da viola, do cavaquinho, que já no século XIX surge o cavaquinho, né? Já no final do século XIX. O bandolim também, mas o bandolim é um instrumento de origem italiana. O cavaquinho já está configurado por causa do movimento instrumental do choro. Então, o lundu passa a ser cantado e não apenas só dançado. Então, já tem a preeminência de pessoas brancas que vão escondido. Eles tinham preconceitos, mas as mulatas eram muito bonitas e de um fulgor irresistente. Os brancos iam escondidos das mulheres para as rodas de batuque do lundu. Muito bem, o lundu é semelhante, é um ritmo semelhante ao samba. O machixe o lundu é o pai do machixe e, consequentemente, será o avô do samba. O machixe vem depois, vem já no finalzinho do século XIX, porque o machixe eram bailes, ele era tocado mais nas gafieiras, nos bailes de gafieira. Gafieira vem de gafe. O sujeito cometia uma gafe, a palavra gafieira surge disso aí. Havia um estatuto, então já era uma dança de salão, mas dança de pobres. Dança de pobres. Gente pobre, gente de pobre no mínimo, de pequena classe média. E o choro também. E então vai nascer o choro. O choro nasce nas ruas também. A partir de 1870, outro movimento onde o violão é imprescindível, é o movimento instrumental do choro. E as serenatas em concomitância com esse movimento do choro. Muitos cantores de serenata saíam para cantar acompanhado dos conjuntos de choro da época, né? E então o choro vai fluir a partir de 1870 oficialmente. Claro que existia antes, já sabemos que existia o choro antes. Bom, o ancestral do choro é a polca. A polca é a música ancestral do choro. Um flautista chamado Joaquim Antônio da Silva Calado, Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, porque o pai dele também chamava Joaquim Antônio da Silva Calado, simplesmente Calado, como ele é conhecido. Ele era um flautista excepcional e amigo da Chiquinha Gonzaga. Então, ele faz o primeiro grupo de choro. Esse primeiro grupo de choro, quais eram os instrumentos? O violão, o cavaquinho e a flauta. Depois ele aumenta para 2 violões, flauta e cavaquinho. Isso no começo não havia percussão. Aí depois o choro vai juntar-se o pandeiro, vai ter uma pequena percussão. E Calado já conhecia o choro. Calado foi flautista da corte, ele tinha uma formação musical muito grande, muito boa, inclusive, muito intensa, uma formação musical. Ele estudou na Escola Nacional, estudou com Henrique Alves de Mesquita, que também era mulato. Calado era mulato. Então, Calado é assim considerado o pai do choro, porque o Flor Amorosa, que é um dos choros do Calado, na realidade, Flor Amorosa está um pouco entre a polca e o choro. Então, Calado, Joaquim Antônio da Silva Calado, ou simplesmente Calado, é uma pessoa que conhece música, que tem uma formação musical e conhece a música das ruas. Ele era um mulato de uma família de classe média. Ele acaba se destacando como músico da corte. Ele vai receber de Pedro II a Ordem da Rosa, né? E, não bastando isso, Calado nasceu em 1848 e morreu em 1880, com 30 anos, 31 anos. Calado
faz com que esse movimento tome uma proporção muito grande e nós temos que levar em consideração que a cidade é o Rio de Janeiro. Então, porque o Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil nessa época, foi até a década de 1960, né? Então o choro aparece nessa época, 1870, que é onde aparece o choro. Veja bem, como uma forma de tocar, uma estilização que os músicos de rua davam às polcas que eles ouviam no salão. A polca era uma dança de salão, era tocado nos pianos. Mas esse músico de rua, ele ouvia essa determinada melodia que era no ritmo da polca. A polca era uma dança europeia que veio para o Brasil em 1844 a 1847. Não se sabe a data exata. Com certeza é isto. E os músicos, se ouviam as polcas no salão, esses músicos de rua, eles tinham ouvido absoluto. As pessoas às vezes não querem admitir isto. Eles estilizavam. Eles usavam a mesma melodia, mas tocando com uma estilização diferente. Às vezes até outras danças, até outras valsas, eles estilizavam. Então o choro era uma forma de tocar, mas a dança ancestral do choro, a música ancestral que deu origem ao choro é a polca. A polca tinha um ritmo assim. O cavaquinho. E o violão fazia as baixarias, né? Baixaria, minha gente, é o termo usado popularmente. Na realidade, é um contraponto que o violão fazia. Esse contraponto não era um contraponto escolástico, mas era um contraponto em cima de uma melodia. E a polca europeia é toda no chão, ou seja, o ritmo é todo aqui. E você vai pegar certas polcas, tanto de Chiquinha Gonzaga, como de Calado, como de Ernesto Nazaré, que já vão ter mudanças, porque já vão se aclimatar ao Brasil, já vão ter sincopado. Pegue Flor Amorosa, eu vou fazer. Veja só. Esse tá. Isso é um sincopado. A polca europeia não tem sincopado, ela não tem isso, ela é toda no chão. Então você vai pegar, por exemplo, apanhei de cavaquinho. Você vai ver que apanhei de cavaquinho você vai encontrar na terceira parte. Você já nota um sincopado. Então, realmente, a polca começa a se aclimatar e essas mudanças rítmicas no fraseado e um pouco, mesmo Flor Amorosa, você vai ver sincopado e vai ver que é quase tudo no chão, ó. Aqui já você nota o sincopado. Olha, isso tá. Isso é um ritmo, é uma síncopa musical. Então, a síncopa é uma deslocação no ritmo, né? Por isso que chama síncopa, porque ela não é no chão. Flor Amorosa vai ser conhecido nacionalmente. Por quê? Um cantador violonista, que é Catulo da Paixão Cearense, bota uma letra em Flor Amorosa. Ela se torna conhecida. Então, ela vai ficar conhecida a letra do Catulo da Paixão Cearense, que foi um dos grandes percussores também do violão brasileiro. Catulo fez... A paixão dele era deixar o violão conhecido na elite, que o violão era considerado um instrumento de boêmio. Então, você vai notar que Catulo tem ele vai participar da Exposição Nacional em 1908. Ele tinha um senso de oportunismo. É um dos cantores, para mim, é o maior compositor de modinha, seguido por outros grandes também. Mas ele vai ser um profissional. O Catulo era um profissional. Ele cantou para 5 presidentes da República Brasileira, desde Hermes da Fonseca até Epitácio Pessoa. Ele vai porque ele teve uma existência, uma vida longa, né? Para a época, viveu quase 80 anos. Foi teatrólogo. Então, para não falar dele só, vamos então continuar. E essa aclimatação da polca vai dar origem ao choro, inclusive as partes.
Antigamente o choro era de 3 partes. O Pixinguinha é que desse a declaração no Museu da Imagem do Som. E o Pixinguinha dizia que o choro de 3 partes era um choro que tinha caráter. E as 3 partes do choro vem A, B, A e às vezes C e A. Então, você pega o choro, os tangos brasileiros de Nazaré, que é outra coisa, o tango brasileiro já tem uma aproximação com o machixe e a habaneira. A habaneira, que é uma dança. Então, você vai notar que essa aclimatação da polca, futuramente, ela vai dar origem ao choro, não mais como uma estilização ou forma de tocar, como era no passado, mas com um ritmo e um gênero musical com bases estéticas e formais definidas. Isso vai acontecer e calado ao longo do século XIX para o século XX. Joaquim Antônio da Silva Calado, que é o primeiro flautista que forma um conjunto de choro, ele não vai ver o gênero triunfar, porque ele vai morrer precocemente com 30 anos e ele não vai ver triunfar o gênero que ele criou, o que é lamentável. O choro, muitas vezes, era tocado para as pessoas ouvirem. Não era tocado em bailes. O machixe é tocado nos bailes. O machixe já tem um ritmo assim, já levado mais para perto do samba, digamos assim. Você vai ver. E tinha também a parte... E era tocado com instrumentos de sopro, a maioria das vezes com a banda. Tem uma pequena banda de machixe. Já por volta de 1914, como a popularidade do violão era muito grande, e principalmente em 1914, no final do governo Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca era um militar de carreira que depois torna-se presidente da República. E o Hermes da Fonseca, a primeira dama, Nair de Tefé, era uma mulher extremamente culta, era a mulher do Hermes da Fonseca. O governo é de 1910 a 1914. O machixe vai se ficar tão popular que ele vai ter escolas de machixe. O machixe vai fazer parte do teatro de revista. Entendeu? O teatro de revista era um teatro de costumes. O machixe vai fazer parte do teatro de revista. Então, a dança do machixe existia a dança e a coreografia do machixe tem muita semelhança com o lundu. Então, você tinha os casais que dançavam, aquelas danças de umbigada, parecendo, vamos dizer, hoje em dia, a lambada. Você vai perceber que o machixe ele vai ter um sucesso terrível. Ele vai fazer parte do teatro de revista. A coreografia, a dança era muito sensual. Os pares não era uma dança de roda, era uma dança onde tinha pares que faziam verdadeiras acrobacias, digamos assim. E tem um dançarino profissional que vai levar o machixe para Paris. O machixe vai ser conhecido fora do Brasil. O machixe ficou tão popular que antes do samba, mesmo já quando surge o samba ainda é amachichado. A partir de 1917 surge o samba. Mas o machixe fica tão popular que as pessoas cantam o machixe achando que é samba. E chamam de samba. Pois muito bem. Senhor é um dos compositores que mais fez machixe, sambas amachichados. E depois não, depois o machixe se separa do samba. Aí o samba adquire sua forma. Então, a questão do ritmo e o machixe era cantado e tocado. O machixe era cantado e tocado. Então, ele se aproxima muito do samba, né? Só que o ritmo, olha a diferença. O samba machichado vai ter esse ritmo. Eu vou fazer mais ou menos aqui. Então, mas não é aquele samba. Você vai perceber que ele não tem... O sincopado dele é um pouquinho diferenciado do samba. Pois muito bem, o machixe vai ter tanta popularidade que você vai ver que ele vai ser dançado pela elite, que o teatro de revista, então,
o machixe vai ser a música principal. As pessoas iam ao teatro de revista para ver os dançarinos de machixe. O teatro de revista era uma peça de costume, por isso chamava revista. Era uma peça de costumes, era um teatro de costumes populares. E era uma entrada mais barata, era um auditório menor. Enfim, o machixe vai realmente ser uma coqueluche, vai ser uma coisa da moda. A Chiquinha Gonzaga fez muitos machiches também, né? Fez muitos machiches. Então, a aproximação do machixe com o samba é muito grande. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito o nosso canal. Se houver algum tema que deseja que seja produzido por este canal, por favor, deixe nos comentários abaixo. Um abraço, até mais.